Paz do Senhor, minha gente. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Caráter, a melhor herança. O nosso texto bíblico está em Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. E o nosso texto destaque está no mesmo capítulo do mesmo livro de Lucas, tá? Que diz assim: e continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas capítulo 12, versículo 15. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: conceituar caráter, explicar sobre a nossa herança material e espiritual e alertar sobre o perigo da avareza. Quando a gente fala, quando ouvimos falar de herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro, casas, enfim, etc. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? É tudo o que se pode ter na vida? Será que o bem, as coisas que temos aqui na terra, os bens materiais, valem mais do que uma vida de uma pessoa? Sobre isso nós vamos meditar no dia de hoje, tá certo? O nosso primeiro ponto da lição diz o seguinte: o valor do caráter. Mas vamos antes entender o que é caráter. Podemos entender caráter como as características, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. No caso, o caráter é aquilo que a pessoa expressa, é como aquela pessoa se comporta, como aquela pessoa age, como aquela pessoa reage a determinadas situações. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. No caso, o caráter é aquilo que molda a vida da pessoa, é aquilo que destaca, que identifica aquela pessoa. Quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, outra difícil, porém certa, a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. O cristão deve tomar a decisão certa, mesmo quando não está sendo visto. No caso, o caráter é justamente aquela atitude que a pessoa toma quando ela não está sendo vista. O caráter dela vai ser identificado ali, se ela vai tomar uma decisão correta ou errada. Muitas vezes tomar a decisão correta depende de circunstâncias que são difíceis de fazer. Já as decisões erradas geralmente são muito fáceis de tomar, geralmente é um caminho muito fácil para se percorrer, mas nós que somos cristãos devemos ter isso em consciência, que nós devemos tomar as decisões corretas, mesmo quando não estamos sendo vistos, mesmo quando estamos longe de casa, mesmo quando estamos longe da vista dos pais, mesmo quando estamos longe da vista dos pastores, ou seja lá quem for o nosso líder na igreja, o nosso caráter deve glorificar a Deus. Vocês lembram daquele texto que eu sempre cito na sala da escola dominical, que o Senhor Jesus nos disse que somos o sal da terra e a luz do mundo? Ele citou dois exemplos para falar a mesma mensagem, mas um, que é o sal, quando é posto na comida, a gente não consegue identificar vendo, Mas quando a gente prova aquela comida, a gente sente através do paladar se aquela comida está salgada ou se está insossa, sem sabor. No caso, a luz representa o nosso testemunho de vida, ou seja, ambos têm que glorificar a Deus. Tanto o nosso testemunho, tanto como a nossa forma de se comportar, como também
as nossas decisões ocultas, aquelas decisões que a gente toma, aquelas atitudes que a gente faz, mesmo quando não está sendo visto. Então, o cristão ele deve ter isso em consciência. Nós devemos sempre agradar a Deus, independente de onde for e onde nós estejamos, tá certo? O segundo ponto da lição de hoje diz o seguinte: o cristão e a riqueza. A parábola que Jesus contou nesse texto de Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21, ele apontou para uma questão mais importante, que no caso é a atitude correta em relação à acumulação de riquezas. Quando Jesus citou esta parábola, falando daquele homem que tinha muitos bens, a sua colheita foi muito farta, e ele olhou assim para os seus celeiros e disse: o que é que eu vou fazer para guardar todos os meus bens, toda a minha riqueza? Aí ele foi e pensou: já sei, eu vou destruir esses celeiros que eu tenho e vou construir novos, maiores, para que eu possa folgar, para que eu possa passar o resto da minha vida tranquilo, pensando sempre na minha riqueza. E ele ouviu a voz de Deus e disse: louco, hoje mesmo tu irás morrer. E o que tens reservado, o que tens se preocupado para guardar toda essa riqueza, vai ficar para quem? Porque quando a gente morre, minha gente, quando a gente passa desta vida material para a nossa vida espiritual que é eterna, nós não levamos nada. Tudo de bem material, tudo que é riqueza, tudo que for adquirido aqui na terra, aqui mesmo fica. Então, Jesus ele estava falando justamente quanto a isso. Jesus estava dizendo que era pecado ser rico? De forma nenhuma. Jesus estava ensinando que devemos ter cuidado com a avareza, que a avareza é justamente o amor ao dinheiro. No caso, nós devemos ter cuidado com isso. Nós não devemos deixar que os bens materiais tomem conta do lugar de Jesus no nosso coração. A vida é mais do que os bens materiais. E o nosso relacionamento com Deus é ainda muito mais importante. Devemos ter a consciência para guardar riquezas lá no céu. A Bíblia fala isso em Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 21, que devemos guardar as riquezas no céu, as riquezas espirituais. Devemos estar preocupados em acumular riquezas espirituais. Como assim, Juninho? Riquezas espirituais? Riquezas que você busca, por exemplo, os dons espirituais, o conhecimento de Deus, intimidade com Deus. Tudo isso você está acumulando riquezas espirituais, que isso aí é eterno, não se acaba. Foi justamente isso que Jesus quis dizer. A busca do dinheiro e das riquezas materiais tem levado muitos a cometerem maldades, violências e crimes horríveis. Hoje em dia a sociedade está dessa forma. Muita gente se perdendo, matando outras pessoas, passando por cima de outras pessoas, tudo por causa da riqueza, tudo por causa dos bens materiais. E Jesus ele estava dizendo justamente isso. Nós que somos igreja do Senhor e estamos ainda aqui na terra, devemos ter esse cuidado. Muita gente tem se perdido por causa do dinheiro. Muitos crentes, inclusive, têm se perdido, têm se corrompido por causa das riquezas, por causa do dinheiro. Devemos ter cuidado. Devemos ter a consciência que precisamos acumular as riquezas espirituais. Porque as riquezas materiais aqui mesmo vão ficar. Elas são passageiras. E o nosso terceiro ponto da lição de hoje diz o seguinte: o perigo da avareza. E como eu já falei, a avareza é o amor ao dinheiro. Também temos a cobiça, que a cobiça é o desejo pelo que ainda não se tem. O desejo pelas coisas que ainda não tenho. Ou seja, eu fico pensando o seguinte: eu tenho uma moto, mas eu quero um carro. Aí quando eu consigo um carro, eu quero outro carro.
Quando eu consigo outro carro, não, agora eu quero uma casa grande. Aí compro, graças a Deus trabalho, consigo comprar uma casa boa, grande, mas eu ainda fico insatisfeito, sempre quero mais. Eu quero ter mais dinheiro na conta, eu quero. Isso é a cobiça. Nós devemos ter cuidado também, porque a cobiça leva à avareza. E a avareza é justamente você se apegar a essas coisas materiais, você depositar todo o seu amor ao dinheiro. E é justamente isso que Jesus fala: tenha cuidado com a avareza. Porque muita gente, por causa da avareza, tem tido um mau caráter. Por causa de tudo isso, eles têm perdido o seu valor moral, cometendo crimes, passando por cima de outras pessoas, e isso não agrada a Deus. Do que depende a sua felicidade? Neste mundo, sofremos a sedução do sistema consumista em que vivemos, que foi justamente o que eu falei. As pessoas cada dia querendo adquirir mais, querendo ter mais bens, querendo ter mais dinheiro, e isso tudo desagrada a Deus. A pressão que vem do mundo, mas o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que nós não devemos tomar a forma do sistema pecaminoso desse mundo, e sim devemos agradar a Deus através de todos os lados da nossa vida. A avareza nos afasta da vontade do Senhor, pois o avarento só se preocupa consigo mesmo e dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas. Deus não condena a riqueza, mas sim a avareza, como eu já falei. Nós devemos, minha gente, fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter, forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Então, que possamos ter essa consciência. Eu tenho que ter um bom caráter. Vocês daqui um pouquinho vão chegar numa idade que terão responsabilidades, começarão a trabalhar, serão pais e mães de famílias, e vocês vão ver que vocês precisam sempre preservar o bom caráter. Devem sempre preservar o bom cheiro de Cristo. Por mais que vocês não tenham bons exemplos a se seguir, no caso, em casa às vezes acontece, mas sigam o exemplo de Cristo. Cristo ensinou a sermos fiéis a Ele, independente de qualquer circunstância. Amém? Que Deus abençoe vocês e vamos continuar orando, que já já estaremos de volta aí na nossa escola dominical, juntinhos, aprendendo a palavra de Deus. Tá certo? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.